há bastante tempo atrás, a gente teve. Eu tinha uma ideia de não trabalhar para alguém, eu gostaria de trabalhar para mim mesmo, né? Porém, a gente não sabia como fazer isso. E eu, por vários anos, fiquei procurando. Lembro muito bem que eu olhava pequenas empresas, grandes negócios, né? Para a gente ter uma ideia de algum trabalho, alguma coisa que a gente poderia fazer e ganhar algo, né? Sem ter que ficar trabalhando para uma empresa, para uma fábrica ou algo nesse sentido. Porém, nunca conseguia ter uma ideia, né? Porque todas as ideias que vinham são ideias que custavam caro. O investimento era muito alto. E normalmente quem está começando um negócio, um dos maiores problemas realmente é a questão do investimento inicial, aquele primeiro dinheiro, né, que a gente precisa para poder alavancar o negócio. Então eu trabalhava com vendas, né? Naquela época eu trabalhava em Caxias do Sul. Me lembro muito bem que foi quando eu tive o primeiro contato com os mercados do Andreasa, né, que era bem conhecido lá. Tinha um mato de eucalipto lá. E um dia, um sol muito quente, um dia daqueles que a gente sai para vender e não vende nada, só porta na cara, vamos dizer assim. Eu lá no bairro Pioneiro, em Caxias do Sul, eu decidi então ir para uma sombra e dar uma refletida. Me lembro que eu larguei a minha bolsa ali e escorei a cabeça, deitei, na verdade, né, na sombra do mato de eucalipto. E ainda falei com o papai do céu, eu digo, mas está tão difícil, não, o trabalho. A gente trabalha o dia todo nesse sol e não sai nada. E fiquei pensando o que que eu poderia fazer. Porém, logo depois que eu saí dali, a primeira visita que eu fiz foi num barbeiro que tinha lá, lá naquele bairro. E ele estava atendendo o pessoal e tal. E eu prestei atenção na forma como ele atendia. Um rapaz bem vestido, ok? Porém, ele não falava nada com os clientes, né? Bastante demorado para atender. E eu fiquei pensando, poxa vida, se eu fosse ser um barbeiro, a primeira coisa eu iria conversar um pouco mais com o cliente, né? Outra coisa, eu ia tentar aprender alguma técnica que pudesse fazer um pouco mais rápido. Por quê? Porque ele estava atendendo uma pessoa e tinha uma outra pessoa que já estava aguardando. Porém, a gente via que aquela pessoa que estava aguardando, ela se sentia incomodada, porque né, toda hora se mexia e tal. Ou seja, estava demorado demais. E naquela conversa toda de estar rolando o corte de cabelo, eu esperando para vender o meu produto, eu comecei a pensar que seria uma boa profissão a profissão de barbeiro, né, de cabeleireiro.